Olá pessoal, tudo jóia? Então esse vídeo ele vai trazer uma breve explanação sobre regimes de governo. Tá? Então, quando vamos falar em regimes de governo, então precisamos nos referir ao modo, então, como um governante ou um governo em geral estabelece suas formas de poder. Então podemos destacar três tipos de regimes aí que ditam de maneira geral, então, o maior ou o menor autoritarismo de um governo e a legitimidade dele. Então, temos que destacar aí um regime democrático, regime autoritário e o regime totalitário, tá? Então, antes de nós distinguirmos então os regimes de governo, precisamos estabelecer com uma maior precisão aí a distinção fundamental entre governo e Estado. Tá? Pode-se dizer então que a noção de Estado sempre estará ligada às noções de pátria e território. Tá? E o Estado é a instituição então permanente e de uma certa forma abstrata aí, que organiza e vai reger um território, tá? Esse território que não é abstrato, certo? O governo, então, é aquele que rege o Estado por um determinado tempo, sempre assim, né? Para isso tem as eleições, então, determinado tempo, um grupo é eleito e ele vai governar. E por isso, então, nós podemos dizer que o Estado é duradouro e o governo ele é passageiro, certo? E não, e podemos deixar também de mencionar que alguns governos são mais democráticos e outros são mais autoritários. Isso variando, então, o modo como o poder é aplicado e como as pessoas podem ou não participar das decisões, então, governamentais. Isso é de suma importância, né? Que precisamos entender e perceber, tá? A ciência política aí, então, ela vem como uma área do conhecimento encarregada de quê? De entender e classificar os conceitos que habitam o mundo político, tais como a noção, então, de Estado, governo, soberania, poder, formas de governo, regimes de governo, sistemas de governo, enfim, tudo que possa ser atrelado, certo? Às ideias de política. Então, muitas vezes a ciência política ela vai recorrer aí à filosofia para estabelecer então os elos conceituais e também os norteadores aí que guiam o seu trabalho, tá? E para isso é necessário então, no caso do entendimento dos regimes de governo, não confundi-los com as formas de governo, tá? Então, podemos ter como exemplos aí de formas de governo, as trazidas pela filosofia política, por exemplo, de Aristóteles, como monarquia, aristocracia, democracia, tirania, oligarquia e demagogia, tá? E as três primeiras aí formas são consideradas legítimas e as três últimas de uma forma ilegítima, tá? E a filosofia política moderna, ela vai acrescentar ainda outras formas, como, por exemplo, o Principado e a República de Maquiavel, e a República, a Monarquia e o Despotismo, por exemplo, do Montesquieu. Tá? E quando vamos falar, então, de regimes de governo, falamos de características que podem ou não aparecer nas descrições fornecidas pelas formas de governo. E essas características são, então, a democracia, o autoritarismo e o totalitarismo. E o conceito de regime de governo, ele vai servir para quê? Para estabelecermos as marcas de distinção sobre o modo como a soberania é exercida em um sistema, tá? Então, nesse sentido, a relação entre governante e governados vai se modificando de acordo com o regime adotado por um governo, tá?
Existe uma persistente confusão aí conceitual que se instala quando nos dedicamos aí, ou quando nós vamos estudar, vamos tentar entender, né? Quando vamos falar, então, sobre regimes e formas de governo. As formas de governo, tá, gente? Esclarecidas pela primeira vez por Aristóteles, quando ele analisou, então, com base nas experiências políticas que ele mesmo presenciou, formas diferentes de governo, né? Que visam mostrar o modo como um governo pode ser organizado para lidar com as questões de Estado. E, segundo o filósofo antigo, existem três formas, então, legítimas, né? E três formas ilegítimas de governo. Então, voltando de novo, para ele as legítimas é a monarquia, a aristocracia e a democracia. E as ilegítimas são a tirania, a oligarquia e a demagogia, tá? Na modernidade, então, Maquiavel e Montesquieu também vão se dedicar a analisar formas de governo. Em O Príncipe, por exemplo, o Príncipe, né? O primeiro reconhece então a existência de apenas duas formas, o Principado e a República, tá? Para o segundo, existem três formas: República, monarquia e despotismo. E desse modo, então, uma forma de governo está amparada por um sistema filosófico, tá? Que vai delinear enquanto organização efetiva e temporária do poder político dentro de um Estado, certo? E os regimes de governo são menos fragmentados e aplicam-se a situações mais gerais, sendo aí, portanto, mais simples que as formas de governo. Eles dizem respeito ao modo direto como o governante exerce o seu poder sobre os governados, e não necessariamente ao número de governantes, como é o caso das formas de governo. E por isso, então, os regimes de governo podem ser divididos em democráticos, autoritários e totalitários, tá? E os três regimes de governo podem ser, então, conceituados de algumas maneiras, tá? Por exemplo, um regime de governo democrático, reconhecendo que há uma soberania popular e que um governo só pode ser justo e atender às demandas da vontade geral se a maioria puder participar do processo. Os regimes democráticos, eles vão eleger um corpo de cidadãos que participa da tomada de decisões direta ou indiretamente. E nisso nós podemos ter como exemplos as democracias antigas e contemporâneas, né? Representativas ou participativas. E nas democracias representativas, o corpo de cidadãos elege representantes que cumprem aí o papel de legislar ou governar. E nas democracias, então, participativas, tá? Diretas, é o próprio povo que toma as decisões políticas, enquanto nas democracias semidiretas, o povo, então, elege representantes e participa da tomada de decisões deles, tá? Outro regime, então, de governo autoritário. Então, o autoritarismo como forma de governo, ele assume aí o lugar de destaque quando um governante ou um grupo de pessoas que participam do governo assumem o poder e não reconhecem aos cidadãos o seu direito de tomada de decisão política. Tá? Então, os regimes autoritários aí, muitas vezes, atuam à revelia e das leis constitucionais, né? Não respeitando as constituições, tomando medidas arbitrárias, que de algum modo alteram aí a vida política e pública das pessoas, tá? Então nós podemos ver que são regimes autoritários as ditaduras e os despotismos na modernidade. Então o Estado, ele nesse caso é tomado por um governo opressor que despreza os direitos da população, tá? E o regime de governo totalitário, então, não podemos deixar de destacar dois nomes nessa trágica forma de governo, que foi Benito Mussolini e Adolf Hitler, que são os dois dos nomes mais conhecidos aí que governaram em regimes totalitários.
E muitas pessoas pensam que o totalitarismo e o autoritarismo são a mesma coisa. Então, essa confusão ela pode ser vista porque o totalitarismo também apresenta características autoritárias. Tá? A diferença entre os dois regimes centra-se no fato de que o totalitarismo elevou à máxima potência e as características do regime autoritário. Enquanto um regime autoritário controla a vida pública e política dos cidadãos, um regime totalitário ele controla todos os aspectos da vida pública e particular das pessoas. Né? Vamos dizer como as pessoas devem viver. No totalitarismo, pelo crescimento aí do Estado, os cidadãos são levados a viver do modo como o líder totalitário quer, o que garante então uma adesão uniforme, igual de todas as pessoas ou das massas ao governo, tá? E essa foi a forma então que os líderes do nazismo e do fascismo encontraram para manter toda a população sob controle e conseguir manipular as massas de maneira a defenderem um Estado nacional acima de qualquer coisa, acima de qualquer coisa. Abraço, gente. Bons estudos.